Há quanto tempo você acha que nós começamos a estudar e a tentar entender melhor sobre o câncer? 50, 100, 200 anos? Se eu te falar que essa data é muito mais antiga do que você pensa e até mesmo tratamentos já eram tentados muitos séculos atrás? Para você que não me conhece, meu nome é Fernando, sou médico ginecologista formado pela Unesp e mastologista formado pela UF São Paulo. Aqui nesse canal eu trago conteúdos relevantes, pautados em rigor e evidência científica. Se não quer perder nada, clica aqui embaixo para deixar seu curtir, se inscreve e compartilha esse vídeo. É muito importante, ajuda demais esse canal e é de graça. Bora pro vídeo. Embora a palavra câncer pareça ser nova, ela surgiu lá na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo, pelo pai da medicina, Hipócrates. Ele deu nome a essa doença observando justamente o câncer de mama. Naquela época, como não tinha qualquer tipo de tratamento ou entendimento sobre a doença, ela progredia continuamente, invadindo toda a pele da mama, que se tornava grossa, espessa e avermelhada, lembrando uma carapaça. E as veias ao redor, extremamente dilatadas, lembrando patas, toda essa estrutura se assemelhava muito a um caranguejo, ao qual ele deu o nome daquela doença misteriosa de Cárquenos, que era justamente uma figura mitológica grega de um caranguejo gigante que atacou Hércules durante sua batalha com a Hidra. Então, hoje, o que chamamos de câncer e o símbolo característico do horóscopo vem justamente daí. Para se ter uma ideia, até mesmo lá atrás existia uma forma empírica de se pensar para atribuir a causa de todos os males naquele momento que não se tinha conhecimento sobre células, bactérias ou vírus. Então, eles atribuíam as doenças ao que eles conseguiam enxergar, que as pessoas sangravam quando machucadas, que vomitavam aquele líquido amarelo quando doentes, que escarravam quando morriam de tuberculose e atribuíam a tristeza e angústia a uma causa física. Então surgiu a teoria hipocrática dos 4 humores, constituído por sangue, bile amarela, flegma e bile preta, e que todas as doenças eram basicamente um desequilíbrio entre elas. Voltando então ao câncer, como era uma doença que progredia sem o tratamento, ela crescia até invadir a pele e formar um machucado, ou como chamamos, úlcera. Hipócrates dizia que aqueles que se mantinham escondidos, ou seja, que ainda não estavam expostos, eram chamados de tumores ocultos. E ele falou o seguinte trecho: é melhor não excisar o câncer oculto, pois aqueles que são excisados perecem rapidamente, enquanto aqueles que não são excisados vivem mais. Basicamente, quem tentava fazer qualquer tipo de tratamento, a pessoa morria mais rápido, não da doença em si, mas sim da infecção e do sangramento que aquilo podia propiciar. Embora fosse sim presente lá no passado, a gente sabe que o câncer era muito mais raro, porque a idade, as pessoas viviam muito menos, então a idade é um fator independente para o surgimento de câncer, e tinham muitos menos outros fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, consumo de ultraprocessados. E por muitos anos, aquele mal que não se entendia por que acontecia e tinham tratamentos agressivos, tinham 100% de mortalidade. E ainda no momento que não havia anestesia, mulheres eram submetidas a procedimentos extremamente torturantes, seja através do que eles chamavam de extirpação, que era a retirada da mama a frio mesmo, e depois cauterizava com ferro quente para interromper o sangramento, ou seja através de instrumentos cirúrgicos para agilizar o processo, como esse desenvolvido por Fabre lá no século XVI, que prendia a mama na sua base e era executado um procedimento rápido, porém extremamente doloroso. Para você ter uma ideia, a primeira anestesia geral ocorreu no início do século XIX, em 1804, por um médico japonês utilizando técnicas chinesas durante uma cirurgia de mastectomia. E o conceito de que lavar as mãos e limpar instrumentos cirúrgicos poderiam prevenir infecções surgiu só em 1867. E anos se passaram até que nasceu esse cara aqui, William Stuart Halsted. Ele não foi só um dos fundadores da Universidade John Hopkins nos Estados Unidos e quem criou o conceito do que conhecemos hoje como residência médica. O ano era 1907 e Halsted publicou seu artigo O resultado de cirurgias radicais para a cura do carcinoma mamário, que lá naquela época ele já escreveu diversos conceitos que vemos como verdade até hoje. Primeiro, ele entendia que o câncer de mama não era uma doença única, havendo diversos tipos. E exemplos do que ele chamava, naquela época, câncer cístico, adenocarcinoma e carcinoma medular. Ele falou também sobre a disseminação através da via linfática e que seus procedimentos radicais, com a retirada completa dos linfonodos, da axila e às vezes até do pescoço, poderia eliminar completamente a doença. E ele descrevia que quanto mais avançada a doença estava, menores seriam as taxas de cura.
Veja que interessante o seguinte trecho do seu artigo original em que ele diz: felizmente, não precisamos mais da prova que nossos números fornecem de forma tão inequívoca de que o menor atraso é perigoso e que, em igualdade de condições, o prognóstico é muito bom no estágio inicial do câncer de mama, sendo 2 em 3 curados, e ruim, 3 em cada 4 sucumbindo quando as glândulas axilares estão comprovadamente envolvidas. Halsted já entendia um conceito extremamente importante sobre estadiamento do câncer. E lembre-se, o conceito de tratamento multidisciplinar, que envolve cirurgia, químio e radioterapia, não estava nem perto de existir. Os tumores eram sempre descobertos de forma tardia, através de sintomas. Não se tinha carro ou avião para chegar rapidamente no médico. Então, normalmente, ele se apresentava de forma avançada, invadindo não só a mama toda, como as estruturas do tórax. E, infelizmente, numa época em que a cirurgia era o que curava, sendo que a remoção de todos os focos de tumor era o que dava a possibilidade de cura, a mastectomia proposta por Halsted não só fazia a exérese completa da mama e das cadeias linfáticas, mas também retirava os músculos peitorais maior e menor. E ele chamou o procedimento de mastectomia radical. E para fechar aquele defeito, Halsted, muito à frente do seu tempo, ainda utilizava técnicas de reconstrução, como a rotação de retalhos da região lateral do tórax, que nessa figura esquemática é demonstrado pela palavra flap, ou através de enxertos de pele. Então, ele foi a primeira pessoa que conseguiu desenvolver um método cirúrgico sistemático que poderia levar à cura do câncer de mama. E a partir dele, vieram outros cirurgiões analisando a possibilidade de ressecar menos ou mais estruturas. Veio Patey propondo uma mastectomia poupando o peitoral maior, vieram outros médicos poupando até uma mastectomia radical estendida. E apesar disso, se você acha que a cirurgia de Halsted parou de ser feita faz tempo, você se engana, pois até a década de 80, mais da metade das cirurgias para câncer de mama eram feitas dessa mesma forma que foi desenvolvida lá em 1900. E mais anos se passaram, até que chegou um grande médico americano que foi protagonista de vários estudos para condutas que tomamos até hoje, Bernard Fisher. Membro do grupo responsável por publicações revolucionárias, o chamado National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project, ou NSABP, desenvolveu 2 grandes estudos cirúrgicos na sua época. O NSABP B04, que a partir da década de 70 recrutou pacientes com câncer de mama e dividiu em grupos para fazer ou a mastectomia de Halsted ou a mastectomia simples, em que era retirado só a mama, poupando os músculos peitorais. E a partir desse resultado, foi visto que a retirada de todas as estruturas, além da mama, desde que elas não estivessem comprometidas pelo câncer, não tinham impacto nenhum na capacidade de cura das pacientes. Ou seja, pacientes que retiravam só a mama sobreviviam tanto quanto as outras pacientes que faziam a cirurgia de Halsted. Naquela época, o tratamento ainda era incompleto. Inclusive, nesse estudo, nenhuma paciente recebeu quimioterapia, o que provavelmente elas deveriam. Então, se você olhar nesse gráfico, a sobrevida em 20 anos de apenas 30% das pacientes é muito baixa. Mas o ponto principal é, quando os grupos são comparados, não há diferença alguma entre eles, consolidando assim a possibilidade de omitir grandes ressecções quando não há necessidade. E o segundo estudo, que revolucionou ainda mais, foi o NSABP B06, que comparou não a mastectomia, mas sim a retirada parcial da mama, que antigamente era conhecida como quadrante, e hoje a gente denomina como cirurgia conservadora. E a análise final foi que o quadrante teve capacidade igual de cura ao da mastectomia, desde que associado à radioterapia. E sim, a radioterapia faz diferença, pois nesse mesmo estudo, quando foi comparado pacientes que fizeram quadrante com e sem a radioterapia, houve um aumento 3 vezes maior no número de recidivas. Hoje, o conceito de cirurgia conservadora é o quê? O que chamamos de margem livre, ou seja, ressecar completamente a doença sem deixar nenhum foco na mama. Antes, a gente achava que a peça cirúrgica tinha que ter o tumor no meio, cercado por tecido mamário normal, de 1, 2 ou 3 centímetros. Mas a gente sabe que basta uma única camada de células para a gente atribuir a margem livre. E ainda, o que a gente aplica, seja na mastectomia ou na cirurgia conservadora, é a possibilidade de associar a uma reconstrução mamária, podendo não só retirar a doença, mas até deixar a mama esteticamente melhor do que ela era antes. Bom, então após essa longa explicação histórica, espero que você entenda muito mais sobre a evolução da cirurgia mamária e dos tratamentos que eram e são feitos atualmente. Novamente, não esquece de deixar seu curtir, se inscreve, compartilha esse conteúdo, ele pode chegar a uma pessoa que pode se beneficiar muito disso.
E se você tem contato com o artigo científico, mas tem dúvida sobre seus tipos, bem como os prós e contras de cada um, ou o que é risco de viés, clica aqui nesse vídeo. E para você que acha que câncer de mama é tudo igual, eu fiz esse vídeo aqui, onde eu falo sobre o exame crucial da imunistoquímica e como ele guia o tratamento nos diferentes subtipos de câncer de mama. E para você que ficou até esse último segundo, muito obrigado e até a próxima!